Fernando, eu acho que essa é a consequência não de algo que está acontecendo agora, Tá. mas de um ciclo que vem se encerrando, e esse é um ciclo que vem lá desde 2000, começo dos anos 2000, passando pela crise de 2008, crise de 2005, na qual o mercado todo sofreu, mas as startups conseguiram, ano após ano, incremento no capital de venture capital injetada neles. Então, quando a gente vê o histórico de investimento em startups, a gente vê que, mesmo com as crises de 2008 e 2015, esse negócio vinha aumentando. E os fundos de venture capital, eu acho que desde então eles sempre se preocuparam muito mais com o crescimento dos negócios do que com a sustentabilidade. Sim. O crédito era muito abundante, então ia se investindo, enquanto as empresas cresciam, estava fechando a conta aos olhos do venture capital. E essa tendência é uma tendência que está se alterando, seja por uma conjuntura global, né, de escassez de crédito, influenciada por crise, né, guerra na Europa, por pandemia. A gente não pode esquecer que os efeitos da pandemia na macroeconomia estão começando a ser sentidos agora. Então, o aumento da inflação global, seja pelo despejo de dinheiro que foi feito na época da pandemia, seja pela escassez de alimentos hoje, vem aumentando. Os juros vêm aumentando a pressão sobre o crédito. E aí essas empresas que viviam quase que no mundo mágico de dinheiro infinito começam a ter que se provar negócios mais sadios. Sim. Então, o vetor do investimento muda de uma empresa de rápido e infinito crescimento por uma empresa de crescimento sólido, porém sustentável. E aí essas startups entram num mundo que até então elas não conheciam, que é o mundo de um negócio quase que normal, em que as empresas têm que dar lucro, ou as empresas têm que apontar para um break-even, ou têm que apontar para uma solução financeira. Então, eu acho que os layoffs que a gente está vendo agora, que eles começam lá em abril de 2022, acho que a gente começa a se perceber numa crise de crédito de venture capital lá no começo de 22, e agora que as empresas estão entendendo qual que é a adaptação que elas estão tendo que fazer. Se a gente for perceber, Fernando, as empresas, e aí pensem em todos os nomes que fizeram layoffs, vão lá ver. Eles estão com vaga abertas, sim. Então, o layoff não é dizer que as empresas estão mal, que elas vão fechar, que tem que demitir funcionário para aumentar o seu fôlego. Elas estão muito mais reestruturando os seus negócios para ter mais foco naquilo que geralmente gera receita. Então, projetos estão sendo repensados, áreas estão sendo repensadas, aquelas piscinas de bolinha e todo aquele glamour que as startups tinham estão sendo repensados, porque a gente começa a entender qual que é o real valor que a gente aporta, seja para o nosso acionista, seja para o nosso colaborador, e a gente está entrando num processo de, eu diria, maior profissionalização do investimento, maior eficiência do investimento, seja em pessoas ou seja em negócio. Então, não acho que as startups estão em risco, não acho que o investimento vai diminuir, não acho que falta dinheiro no mercado. O que eu acho é que o mercado agora está apostando em fichas mais sustentáveis. Não,